E aí, turma, beleza? Vamos lá para mais uma aulinha, né, de química, falar um pouco sobre as misturas gasosas, tá? Então, o que acontece? Retomando esse conceito de gás. O gás, até o momento, nós vimos quando eles são ideais, ou seja, eles têm situações puras, só tem um tipo de gás, só tem hidrogênio, só tem oxigênio. Então, nesse caso, nós podemos trabalhar com a equação geral dos gases, né? Que é P1 vezes V1 sobre T1, que é igual a P2 vezes T2 sobre, V2 sobre T2. Ou a Clapeyron, PV igual a nRT, né? Pressão vezes volume igual ao número de mol, vezes a constante da atmosfera trabalhada, multiplicado pela temperatura em Kelvin. No caso, né, nem sempre a gente vai encontrar os gases em sua forma ideal. O que seria essa forma ideal? Ele puro. Nós vamos acabar encontrando ele em forma de misturas, tá? É o caso do GLP, o caso bem comum do ar atmosférico, que são as condições de misturas gasosas mais comuns. Então, vamos falar um pouco sobre esse GLP, né? Esse GLP é o gás de cozinha, ele é composto por dois principais gases, o gás propano e o gás butano. E também temos ali com as mesmas condições o gás natural veicular, conhecido como GNV. Ok? Então vou começar com algumas ideias. A primeira, lei de Dalton, ou lei da pressão parcial. Isso quer dizer o quê? Que para eu achar a pressão total exercida por uma mistura gasosa, tá? Então vamos supor que eu tenho 3, 4 tipos de gases diferentes, tá? Para eu achar a pressão total exercida por esses gases, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar todas as pressões, ok? Então eu tenho que pegar a pressão do primeiro gás, o segundo gás, o terceiro gás, o quarto gás, e assim sucessivamente, e vou somar essas pressões. Quando eu somar essas pressões, eu consigo encontrar então a pressão parcial do gás, tá? A pressão total dos gases, chegando à primeira lei de Dalton, tá? Ou a lei das pressões parciais. Lembrando que caso eu não tenha o valor dessas pressões parciais, tá? Da P1, P2, P3 ou P4, o que eu posso estar fazendo? Eu posso trabalhar com a equação geral dos gases, ou seja, trabalhar com PV igual a nRT, a Clapeyron, onde através disso eu consigo achar as pressões dos gases, ok? Porque lembrando também que na Clapeyron, quando a gente trabalha com o valor parcial, né, eu estou achando individualmente. Então, exemplinho aqui, se eu tenho que achar do gás A, eu pego a pressão de A, é igual ao número de mol de A, multiplicado por R vezes T sobre V, tá? R, então, lembrando, constante da pressão, T, temperatura, e V, o volume. E essa condição eu vou aplicar em todos os gases. Então, eu vou aplicar no A, no gás B, ou seja, no gás 1, no gás 2, no gás 3 e assim sucessivamente. Chegando então na seguinte situação: quando eu acho a pressão total, lembrando que eu tenho que achar a pressão de A e a pressão de B, nesse caso que a gente está colocando desse exemplo, tá? O que eu vou fazer? Para achar a pressão total, se eu não tenho a pressão de A ou B, eu posso substituir pela fórmula NA-RTV ou NB-RTV, eu faço a somatória deles, tá bom? Então, chegando na seguinte situação, lembrando que eu estou somando eles. Então, como eu estou somando eles, RTV e RTV, eles são iguais. A diferença que eu vou acabar tendo, que é NA e NB, o número de mol de A e o número de mol de B. Então, o que eu vou ter aqui, então, assim, situação? Pressão total é igual ao número de mol de A mais o número de mol de B multiplicado por RT. Como NA mais NB é o número total de mols, então eu posso trabalhar com a seguinte ideia, que a pressão total, ela nada mais é do que a quantidade de mols total, ou seja, a somatória dos números de mols dos dois gases, ou 3 ou 4 gases, multiplicado pelas condições do meu sistema, RTV. Por que é igual esse RTV para eles, tanto para o gás A quanto para o gás B? Porque ambos estão nas mesmas condições, ambos estão ocupando o mesmo volume no recipiente. Então, como exemplo aqui, a imagem ao lado, né? Eu tenho ambos ocupando o mesmo recipiente, tendo o mesmo volume, tá? Consequentemente, a temperatura
é igual para os dois, consequentemente o valor da minha constante de R é igual também. A única diferença entre eles é o valor de N, ou seja, é o número de mol desses componentes. Então a gente chega na ideia, né, da pressão parcial ou fração molar. Mas o que isso quer dizer, tá? Quando a gente começa a falar em fração molar, eu estou querendo achar a quantidade de mol de um determinado componente daquele gás, daquela mistura gasosa. Então, como eu vou trabalhar? Vamos lá, prestem atenção. Primeira coisa que eu tenho que saber aqui: qual fração eu vou precisar achar? Do gás A, do gás B, do gás C? Nesse caso, nós vamos trabalhar apenas com dois gases, tá? Então, o gás de característica A e o gás de característica B. Então, para achar essa fração molar, o que nós vamos fazer? Pressão de A, que é o do gás que eu quero encontrar, dividido pela pressão total, tá? Opa, isso nós vimos anteriormente lá, né? PT é igual, pressão total é igual. Então, né, como eu estava comentando, PA, pressão do gás que eu quero encontrar, sobre PT, ou seja, pressão total. Nós vimos isso aí lá anteriormente, né? Então nós sabemos que PA, ou seja, pressão de um gás, nada mais é do que a fórmula para achar a pressão de A, né? É número de mol de A sobre RTV. E para eu achar a pressão total, nada mais é do que eu trabalhar com quem? NA mais NB sobre RTV. Olha só que interessante. Quando eu trabalho com esses dois carinhas, RTV e RTV, eles são semelhantes. Então, o que eu faço com eles? Eu anulo eles, ok? Então, vamos para a próxima etapa, tá? Então, eu anulei o RTV, tá? Os dois RTV. Então, o que sobrou para mim? PA sobre PT, ou seja, a pressão parcial de um gás sobre a pressão total do sistema, tá? É igual a NA, número de mol de A, que nós obtivemos aqui, depois de cortar os RTVs, ok? Eu vou ter, então, NA sobre NA mais NB. O que acontece é o seguinte, pessoal, eu não posso cancelar NA com NA, porque aqui eu estou falando de um polinômio, tá? Como eu ainda não tenho os valores, eu não posso sair simplesmente cancelando. Detalhe aí para você saber, é importante para a gente estar citando. Então, o que vai acontecer? A gente chega na seguinte situação: NA mais NB nada mais é que o número de mol total. Então, eu vou chegar na seguinte situação: a pressão total, ela está dividindo, ela vai passar para o outro lado multiplicando. Então, eu vou chegar na seguinte situação: pressão do gás que eu estou querendo saber, tá? Então, pressão de A é igual a pressão total sobre, multiplicado por NA sobre NT, número de mol de A sobre número de mol de T. Então, o que acontece? Quando eu faço essa divisão entre NA e NT, ou seja, o número de mol de um material específico sobre o número de mol total, eu vou achar a fração molar de A, tá? Então, eu vou chegar na seguinte fórmula: pressão de A é igual a pressão total multiplicado pela fração molar de A, ou pela quantidade da representativa da fração molar de A, ok? Bom, turma, então, o que a gente pode entender aqui? Quando eu trabalho com esses gases, tanto se eu estou falando com a pressão parcial ou a fração molar, o que eu tenho que entender? Tudo vai girar, eu volto naquela forma, PV igual a NRT, tá? Aquela pressão dos gases. Então, ela é o grande X da questão, entender como ela funciona. Em cima dela, eu consigo manipular a nosso favor, que nós vimos anteriormente, né? Que PA é igual NA/RTV, nada mais é do que a Clapeyron, tá? Só que alterada. Então, manipulada no caso. Então, assim, turma, buscar sempre, tentar sempre trabalhar, pensar um pouco, usar a fórmula a nosso favor, tá? Isso aqui que eu precisava passar para vocês hoje, espero que tenha ajudado. Qualquer coisinha aí, só mandar mensagem, ok? Até mais, galera, e tchau, tchau.